Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Eurídice Espanhol, ela é professora, pedagoga, mestre em educação, tem publicações, né, livro solo de poemas, tem participação em antologias, publicações em livros e periódicos científicos. Ela é membro do PEN Clube, da APERJ, e é presidente da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. E tem um e-mail dela aqui que vai aparecer aqui depois. Bom, seja bem-vinda, Eurídice. É um prazer muito grande entrevistar você. Prazer é meu. Bom, Eurídice, a primeira pergunta que nós fazemos é sobre como você começou a sua jornada poética. O que te inspirou a fazer poesia? Olha, eu andei refletindo sobre isso há pouco tempo, porque antes eu nunca tinha parado para refletir. Porque eu nasci numa casa e meu pai, ele era músico quase que praticamente autodidata. Ele escrevia música, compunha, era uma cidade pequena de interior, tinha festivais de música, de poesia. Então, eu já nasci, eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu escrevi um poema. Aí a minha tia se lembrou que a primeira vez que ela viu um poema, que ela achou que era realmente um poema, eu tinha 10 anos de idade e escrevi um poema chamado Rio Amazonas, porque eu tinha tido uma aula de geografia sobre a bacia amazônica e aquela floresta, aquilo tudo. E, infelizmente, eu vim conhecer não tem muito tempo e era no período de seca e fiquei com muita pena dali de Manaus, o Rio, aquela imensidão tinha sido diminuída de suas margens em muito por causa da última seca, foi esse período que eu conheci Manaus, apesar da família do meu marido quase toda ser manauara. Então, eu não me lembro, porque tem muitas fotos minhas, criança falando poesia na escola, em data festiva, e as minhas professoras lembram também que eu era muito chegada a essa coisa de poesia desde criança. Então, não tenho assim, exatamente como que isso despertou. Eu acho que foi por causa do meu pai. Ah, também tinha uma vizinha que eu era apaixonada por ela, e que, como eu era uma família, minha família é uma família de 7 filhos, né? E somos uma família de classe pobre mesmo, do interior. Então, a minha casa não tinha livro, quase livro nenhum. Mas a Yaya, que era a minha vizinha maravilhosa, ela tinha um irmão poeta. E aí eu ia todo dia na casa dela para ler as poesias do irmão e um caderno que ela colecionava versos, poemas que ela lia, que ela gostava, ela anotava, era manuscrito naquele caderno. E essa coisa de manuscrito naquele caderno, eu acho que me chamou a atenção também. Então, são essas duas vertentes aí de vida, de infância, né, que eu acho que me deu esse gosto aí pela poesia, pela escrita, né? Pelo jeito, estava já na família, a inspiração poética já vem de família. Estava no sangue, né? Nesse meio, né, querida, quais foram as suas principais influências literárias em si, né? Quais os poetas que você se primou, né, para seguir sua carreira como poeta? Bom, eu, quando era criança, como falei, eu lia os livros do irmão da Yaya, que era um poeta chamado Luiz Muniz,
que nasceu lá em Santa Maria Madalena, mas e publicou 3 livros em vida, que eu já fiz pesquisa sobre a vida dele para a Festa Literária de lá. E ele era um poeta muito parnasiano, muita métrica, mas o gostoso do poema dele é que ele citava o nome dos amigos de lá. E isso me fazia muito bem, porque eu compartilhava com ele desse sentimento de mundo que a gente encontra no interior, que a gente conhece tantas pessoas e o convívio era, eu acho que ainda é, tão intenso que a gente acaba é, ficando na vida das pessoas com uma amizade que nunca acaba, né? Então, a minha cidade pequenininha lá do interior é uma grande inspiração para mim até hoje. Então, o Luiz Muniz foi o primeiro contato, foi uma influência, principalmente quando eu lia o nome dos amigos dele de infância nos poemas dele. Eu achava isso muito bonito. Depois, Drummond. Nossa, eu li muito Drummond. Eu li a Cecília Meirelles, aquela coisa da vida fugaz, da efemeridade das coisas. Eu li muito Cecília Meirelles, né? Na adolescência, principalmente. Eu li muito, li Bandeira, é, li primeira, segunda, terceira geração do modernismo, Tiago de Mello, muito. Que ótimo. Jair Campos, que foi um dos fundadores, que agora eu vim saber da UB, né? E também o nosso querido lá do Centro-Oeste, olha só, a cabeça está horrível, desculpe. O poeta das coisas que não servem para nada servem de poesia, meu Deus. Que eu tenho os livros dele que eu não estou achando agora. Tudo bem, É, o, você lembra? tão querido meu, depois eu lembro, desculpe. Faz parte. Sei como é que é Eu isso. sei como é que é, querida, vai. É. Mas eu tenho. Algumas vezes eu assisti você em alguns saraus falando poesia. E eu acho assim seus poemas muito fortes. Ou você bota muito coração, muita voz nesses poemas, né? O que traduz assim uma paixão muito grande pelos temas, né? Que você escreve, né? Então, como é que é o seu processo de escrita? Você tem algum ritual, alguma rotina para escrever poesias? Eu gostaria muito de poder ter essa rotina, mas nunca pude ter. Eu comecei a trabalhar muito cedo e o tempo de escrever poesia é qualquer tempo, né? Às vezes, tinha uma época que eu dirigia muito, eu trabalhava naquela época, cheguei a trabalhar acho que 7 anos, foi até com contrato na Faetec de Quintino, e os caminhos de ir e vir pela linha amarela, entrava ali perto do Meier e pegava a Rua Goiás, na ida, na volta, linha amarela, que eu moro em Barra Pequena. E nessa época, eu andava com papel, eu sempre andei com papel e lápis na bolsa, no carro. Eu andava com gravador, porque às vezes eu estava engarrafada na linha amarela e podia me vir alguma ideia que depois eu podia aproveitar para algum poema. É como se você tivesse sempre disposto a pensar um poema diante de alguma situação que você vive, né? Ou não vive, ou te vem à mente uma lembrança, uma imagem qualquer. Eu não tenho ritual, não tenho nenhuma metodologia, digamos assim. Eu vou sentar e vou escrever um poema. Às vezes, atualmente, eu faço oficina do professor Proença e estou aprendendo muito a produzir a partir de algumas técnicas que ele introduz para a gente nas aulas, né? Então, isso tem me ajudado muito, e eu considero que isso seja muito importante, para uma pessoa que criou 3 filhos como eu, que ainda tem aí um pouco de caminho nesse sentido, o tempo da gente é quando a gente
pode ou tem condição de gravar aquilo que a gente quer escrever. A Adélia Prado tem um poema que ela fala que estava com as mãos com cheiro de cebola, de alho, e que ela escreveu. Isso acontece muito comigo, até me identifiquei muito quando eu lembrei da Adélia Prado falando essa questão. Eu sempre trabalhei como dona de casa, né? Eu tenho esse trabalho, aliás, esse trabalho é um trabalho de gênero que a gente podia, com o tempo, desconstruir, porque é claro que a dupla jornada para as mulheres, no decorrer da história, impediu muitas de terem seus sucessos maiores, né? Porque o tempo que a gente tem do cuidado com a família é um tempo importante, é um tempo que não espera e que a gente não pode abdicar porque é do cuidado com a família. Então, a gente podia dividir isso com os nossos companheiros, e eu ensinei meus filhos a dividir isso com as companheiras deles, porque eu acho importante que esse tempo também seja dividido, né? Para que as mulheres possam ter mais tempo para estudar, para se dedicar às suas questões de vontade, né, de trabalhar ou de escrever ou não, ou ter uma oportunidade maior, não se desdobrar tanto. Eu, por exemplo, quando estudava, eu virava à noite, porque eu fiz graduação e pós-graduação, mestrado, tudo depois que tive os filhos. Uhum. Só uma parte. Você estava falando agora sobre cheiro de cebola, essas coisas, né? Eu me lembrei da Elisa Lucinda, que ela fala muito sobre isso, né? Ela tem um poema dela que ela fala que é na cozinha, é cozinhando, é partindo, cortando, fritando, que ela bota todos os sentimentos e depois escreve poesia. Muito interessante isso que você falou. É, isso a pergunta é a seguinte, é dentro de uma resposta que você deu mais ou menos sobre a Adélia Prado, a criação da Adélia Prado ali, dentro desse tópico, dentro desse encaixe, qual o tópico que você utiliza nas suas poesias, querido? O que você é recorrente, né? Recorre aí para te dar inspiração a escrever? Ah, é bem plural, viu? Não escrevo sobre um único tema. Eu tenho bastante pluralidade em relação a isso. Tenho poemas sobre a minha infância, bastante, é recorrente. Temas e palavras que lembram a infância, pique, amarelinha, essas coisas assim, também faço bastante uso. Agora, também, em relação à a questão feminina também eu exploro bastante, até porque eu estudo isso, né? Hum. As questões sociais, as injustiças sociais, a questão das desigualdades sociais, a questão da minha escolha em relação à filosofia de vida, filosofia política, filosofia que eu escolho, o meu pensamento em relação ao mundo, né? Também escrevo sobre isso. E é plural, sim, e eu não entendo assim que possa ter poucos temas numa vida que a gente passa escrevendo, né? Eu estou até com alguns trabalhos para tentar fazer um livro, e eu fico assim querendo que seja temático, porque o meu primeiro livro, o Lírios no Deserto, eu achei que devia fazer todo com poemas de amor. Briguei com esse livro porque achei que ele ficou um mar de águas pelas canelas, muito raso. Depois, o Marcelo Mourão me fez uma entrevista, que o Marcelo é um querido, me fez uma entrevista sobre esse livro, e eu fiz as pazes com esse livro um pouco antes, quando o Marcelo falou que gostou do livro. Aí eu fui rever e até fiz as pazes com o livro. O Ah, meu segundo livro, que eu só tenho três, solo, né?
Aham. eu resolvi homenagear principalmente as mulheres da minha família, minha mãe, as tias, as primas, as pessoas que nos educam, que nos formam. Essa questão familiar para mim é muito cara também, porque a gente foi criado junto com muita gente, porque eram famílias grandes, e a minha avó era uma mulher maravilhosa, meu avô, aos domingos a gente se reunia na casa dela para almoçar. Então, essa convivência, essa experiência familiar me trouxe uma bagagem e, inegavelmente, faz parte da minha formação em todos os sentidos, né? Eu agradeço muito a vida por essas oportunidades. Escrevo sobre os filhos, sobre maternidade, sobre a questão de estar, dos caminhos que a gente vai escolhendo, né, na vida. São muitos temas, eu acho, não sei. Gostoso, familiar, é muito bom. Pelo jeito, você coloca todos os seus sentimentos através da escrita, né, da palavra. Coloca os seus sentimentos em verso. Né? Isso é muito bom. É por isso que sai muito verdadeiro. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Alguns poetas dizem que, às vezes, na hora de escrever, dá um bloqueio criativo e eles não conseguem. E aí cada um usa um recurso diferente para tentar superar isso. Isso acontece com você, Euridice? Claro, acontece. Tem épocas que eu não tenho vontade de escrever, não me vem aquela, como que as pessoas chamam de inspiração, Uhum. não é vontade, são momentos da vida de todos nós, a gente é humano, né? Então, tem épocas que realmente não, o verso não aparece como a gente quer. Ou então você escreve um pedacinho, não gosta, guarda, ou não guarda, ou joga fora, tanto faz. Ou você escreve um poema inteiro, mas acha que não valeu, e às vezes você acha que pode depois rever, porque eu sempre revejo tudo que faço muito antes de dar como encerrado, de dar como pronto, né? De dizer assim, fechado, está fechado. Não, então revejo, releio, mexo daqui, mexo dali. E aí depois, quando a gente vai fazer o livro, ainda tem um revisor para olhar sempre, que a gente precisa, porque eu costumo dizer que a gente às vezes é muito bom para olhar a sílaba do outro, mas a nossa sílaba a gente não enxerga porque a gente se envolve emocionalmente com ela. O nosso trabalho, a gente se envolve emocionalmente com ele, então a gente precisa de alguém que nos ajude. Aliás, tudo na vida é assim, né? A gente só aprende, só pode crescer quando a gente tem outras pessoas que nos ajudam. Graças a Deus, né? Porque senão seríamos todos, né, narcisistas. É muito bom ter a companhia, né, de pessoas, saber dividir, saber aceitar, né? Interessante. Eu não sei se eu sei, mas com 7 irmãos, saber dividir e aceitar, isso daí não tinha jeito, era na porrada e acabou. Então, assim, a democracia é assim, né? Na, É na, na na- porrada na mesmo, nossa e época, aí a gente chega a um ponto. na nossa época era assim. O Eurídice Espanhol, minha presidenta, né? Presidenta, não é? Presidente da nossa União da Brasileira. União Brasileira de Escritores. Agora a pergunta cabe aí, poeta, aí vamos ver muito emotivo, envolvendo a família, tudo isso. E qual é o tópico? Oh, perdão. Como você vê, Euridice, o papel da poesia na nossa sociedade atual? Você vê a poesia como algo transformador nessa nossa sociedade? Eu acho que toda arte ela tem esse papel de transformar. E toda arte ela tem uma coisa, até teoricamente, que se chama função social. É quando o artista, ele através da sua obra, ele manifesta a denúncia de alguma coisa que precisa ser transformada, modificada, ou alguma coisa que precisa ser revista dentro dos nossos padrões ou dentro dos nossos comportamentos, né? É,
E isso nem sempre, no decorrer da trajetória de uma pessoa, é coerente em todos os espaços, em todos os tempos, né? Eu posso hoje entender que eu preciso reclamar, poeticamente dizer. Eu tenho um poema que fala sobre, a questão da violência contra a mulher. Então, esse poema hoje eu considero, eu vejo, são notícias flagrantes nos jornais depois da pandemia. Os feminicídios aumentaram, as leis já existem, muito melhor agora que existe pelo menos lei, a gente pode falar sobre esse assunto, antes isso era praticamente velado. Um feminicídio era considerado um homicídio normal, comum, apesar dos números serem gritantes, e essa violência precisa acabar, a gente precisa chegar num momento da sociedade em que se possa conversar sobre isso de uma maneira tranquila, para que se possa educar as pessoas para entenderem que uma mulher, ela tem voz, ela é um sujeito de história, ela é um sujeito independente, livre em todos os sentidos, e que ninguém praticamente pode ser dono de ninguém, e muito menos dispor da vida de alguém, né? Isso é muito importante. Mas, por exemplo, daqui a alguns anos, eu posso entender que houve algum processo aí e que a minha ideia de como lutar sobre isso não é exatamente como eu fiz no poema. Então, eu vou descobrir uma outra forma, né? É, o poeta que eu esqueci o nome é o Manuel de Barros. Maravilhoso, lindo, que eu estava aqui lembrando, e que ele fala daquele rio dele que passava atrás da fazenda, que o dia que ele descobriu que era apenas um rio e não uma cobra cheia de voltas, ele ficou muito decepcionado, né? Então é isso que é esse lúdico da poesia que nos traz, que nos coloca em contato com a nossa criança interior e que nos ajuda a conviver nesse mundo que é um mundo muito difícil e muito cruel. O mundo que a gente depara com equívocos imensos, com a falta de humanidade, com incoerências humanas, que Machado de Assis, naquele conto dele, A Igreja do Diabo, né? Ele, no final, ele diz para o diabo, quando o diabo, mas Deus, eu fiz a igreja, estava indo tudo muito bem, mas os meus fiéis estão escondidos, indo fazer caridade, indo ajudar a pessoa, te servindo escondido. Aí o Deus do Machado diz assim, ah, meu filho, é a grande incoerência, acho que a incoerência humana é algo assim, muito, muito bom, né? Que não tem como Machado de Assis. É um tema assim. Então, nós somos incoerentes, somos falhos, somos errados. Então, nós podemos melhorar também e mudar de opinião de hoje para amanhã, de amanhã para hoje, refletir sobre os erros, refletir sobre nossas ideias, né? E, de repente, melhorar um pouco, transformar um pouco as coisas e fazer com que a nossa vida, o nosso pensamento possa até é, evoluir um pouco mais em relação ao mundo, às situações, de todas as formas, né? O ser humano é muito complexo, né? É, E, a gente se inclui nisso. com certeza. Então, mas vamos falar sobre futuro, né? Futuro breve, né? Ah, você tem algum plano assim para o futuro em relação ao trabalho que você faz em poesia, literatura, cursos, Como presidente também. como presidente também da UB? Eu estou no segundo mandato da UB, de acordo com o estatuto, eu não posso me reeleger. Então, eu faço votos que alguém queira me ocupar o cargo da presidência e que faça um bom trabalho, porque a UB precisa muito. A UB, nesse momento, é a única entidade representativa de classe, porque nós não temos mais o sindicato. A UB não é uma academia, a UB é uma instituição para representar o escritor em todas as esferas necessárias, né? Inclusive em relação a políticas públicas, né? E para isso a gente tem lutado ultimamente, tentado fazer a transparência desses objetivos. Em relação à carreira literária,
Eu pretendo ter mais espaço agora, porque, como eu disse, né, eu estou terminando uma parte mais assim intensa de trabalho com a família, os filhos, né? O meu último filho está terminando o curso superior, então eu acho que de repente eu poderei, talvez, não sei, me dedicar um pouco a esse prazer imenso que a gente tem de transformar em poema ou em texto literário, fazer esse trabalho fazer de forma mais intensa, mais séria. Mas eu acho que também a vida nos leva, a, às vezes, por necessidade, não dar tanta atenção a, a esse trabalho. Como eu disse, as urgências em relação à sobrevivência, as urgências em relação às necessidades, às vezes são mais prementes, né? A gente tem que se dedicar sempre mais às urgências, né? É É verdade. verdade, é verdade. Eu lhe disse, a pergunta, né, é em cima de como você vê a crítica sobre seu trabalho literário, né, a crítica e o feedback negativo que leva. Desde já, acrescentando, vou falar um pouquinho mais de você, da sua. Você sempre foi uma eterna guerreira aí de levar a poesia, fazer trabalho. Eu vi você como pioneira lá no Recreio do Bandeirante, realizando lá, junto com um grupo, criou um grupo, né, chamado Poetas Sem Fronteiras. É muito interessante, um grupo que eu até participei de um luau, né, que é o Oi. Ok. Então, olha só, um ou dois, mas você sempre, essa sua verve dentro dessa minha explanação, e também fazendo-lhe a pergunta, como você, tudo que você fez pela poesia, pela cultura, principalmente num lugar ermo, como o Recreio do Bandeirante, naquela época. Então, como você vê a crítica em cima desse seu trabalho? O feedback negativo. Como você vê isso? Como guerreira e como também Como reage, né? como você reage, como guerreira, implantando o trabalho e tudo aí. Como você reage, como você vê a crítica? Olha só, é muito interessante isso, né? Porque a crítica, ao contrário do que a gente possa imaginar, é um poderoso instrumento de reflexão. E se eu não sentisse, eu não observasse a crítica como uma escada para eu subir e olhar a observação de quem critica, no sentido de aceitar aquilo e observar se aquilo serve para mim ou não, eu não teria terminado meu curso de mestrado, porque quando eu fui qualificar, eu estava apaixonada, que meu trabalho é sobre Júlia Lopes de Almeida, eu estava tão apaixonada pela obra da autora que eu escrevi apaixonadamente, fiz as observações que eu tinha que fazer, mas as três pessoas, os três professores que estavam na banca de qualificação, eles me mostraram que aquilo não estava como tinha que ser. E realmente foi uma banca que me fez críticas severas. E eu não fiquei chateada, não. Aí eu fui para casa, naquele dia descansei. No dia seguinte, eu reli tudo que eu tinha feito, anotei tudo que me foi dito e falado, revi minhas anotações e compreendi que, como pesquisadora, eu tinha que me afastar ou me colocar distante do objeto de pesquisa e retirar aquela paixão que eu tinha pela literatura da Júlia Lopes. A partir desse momento, eu praticamente desenvolvi um novo trabalho. E esse trabalho culminou justamente eu acho que eu cheguei à conclusão que foi uma boa dissertação de mestrado, porque a minha orientadora ela indicou o meu trabalho para um prêmio na UERJ.
na FP, que é o prêmio Jaqueline de Moraes, a professora Jaqueline de Moraes. Então, quando isso aconteceu, eu falei, gente, se não fosse aquela qualificação tão severa e tão correta, eu jamais teria enxergado o meu erro. E eu acho que toda crítica pode ser uma crítica perversa, que às vezes a pessoa, quando critica, tem um ar de perversidade ao criticar. Pode ser uma crítica muito carinhosa, que eu acho que é muito bonito quando você faz uma crítica carinhosa, quando você é humano ao enxergar o erro dos outros, porque todos nós somos humanos, né? E precisamos entender que os erros fazem parte do nosso cotidiano de uma maneira muito maior do que os acertos, porque nenhum de nós é flor que se cheire. Então, eu acho que eu, talvez também, por ser de uma família numerosa e ter que aprender a lidar com tanta diferença numa cidade onde as pessoas conviviam muito juntas, e eu gosto muito eu gosto muito de juntar gente. Também, talvez por isso tenha sido Poeta Sem Fronteiras, a gente fazia aquele luau na praia com poesia, no primeiro dia de lua cheia. Eu achava maravilhoso, mas infelizmente o trabalho me fez parar com isso, e as outras pessoas Olha, também precisaram trabalhar, né? E trabalho eu acho, histórico ali no Recreio, um Gaermo, na época, né? sim, era ermo mesmo. E com o tempo a gente saiu da Praia da Macumba porque ficou perigoso e fomos mais para perto ali da rua Glaucio Gil. Aliás, era no quiosque do Marquinho, que era uma pessoa maravilhosa ali com a gente também, para poder trabalhar ali. Depois ficou perigoso mesmo fazer à noite. Ah, não sei se hoje em dia a gente faria isso novamente à noite, não sei. Atualmente está bem mais perigoso, né? Ah, sim, tá. Infelizmente, nosso tempo já está terminando. Infelizmente, né? Porque queríamos conversar muito mais com você. Mas, então, somente para fechar, gostaríamos que você desse assim, que você diria, desse um conselho para essa turma que deseja entrar na poesia, na literatura, sabe? O que você falaria para eles? E termine, por favor, com um poema seu. Pode ser? Pode. Ó, o que eu digo é assim, para a gente ler muito, ler os nossos pares, as pessoas que estão produzindo no mesmo tempo que nós. E entender, e ler sem julgamento, né? Ler para que aquilo te traga um aprendizado. Ler os grandes autores, os clássicos, principalmente. Ler tudo que você puder ler, para que você possa compreender o que você está fazendo, né? Tenha sempre um olhar crítico para o seu trabalho, mas não crítico demais, porque atrapalha. Aprenda a se perdoar no caso de errar, de fazer um poema ruim, porque nenhum escritor é sempre 100% best-seller, 100% maravilhoso, 100% bom. Nem tudo de Drummond é aquilo maravilhoso, lindo, espetacular, e todos eles têm suas fases de escrita, embora sejam ícones a serem estudados por nós, porque realmente foram maravilhosos, né? Fizeram parte de um momento em que eles brilharam enquanto talento, né, inestimável, e que perseverem, e as mulheres que tiverem que escrever segurando cebola, cortando cebola, tomate, ou lidando com outras coisas, com o filho no colo. Eu já escrevi muito com o filho no colo, eu já escrevi amamentando o filho. Então a gente não pode desistir, porque isso é bom para a gente. A gente não escreve só para que a gente possa, de repente, com aquele trabalho, sensibilizar uma alma que possa gostar do que a gente faz. A gente escreve principalmente porque a gente precisa muito, muito mesmo escrever. É uma necessidade. Isso, agora uma poesia. Antes da poesia, você me fez uma imagem linda, amamentando e escrevendo poesia. Foi, foi. Por favor, é uma poesia sua, por favor, vamos sentar. Ah, sim. Então, eu vou falar um metapoema que diz assim: do que é feito o poema? Barro de essência invisível, nuvens de tons arco-irisados, elementos dispersos pelo poeta magnetizados,
ou densa identidade de expressão incontida. O poema é amante, sentimento levitante, viagem santa e atrevida, pulso de um sonho em prece, aborto, parto, nascente. Mas o poema é só palavra, e o poeta, inconsequente. Eita, Muito bom mesmo. boa, muito Eurídice, te boa. agradecemos imensamente. Foi um prazer muito grande ter você aqui conosco, falando um pouquinho de você, né? Sobre a atuação na poesia, na Na literatura. literatura. E agradecemos muito.